Olá, meus queridos irmãos e amigos que têm nos acompanhado nos estudos dos Salmos. Gostaria de lhes apresentar hoje o Salmos número 8 para nós meditarmos nesse Salmo. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia e você acompanhar a leitura e lhe levar agora em uma palavra de oração para que nós possamos juntos invocar o nosso Deus para que Ele esteja nos iluminando enquanto meditamos nesse Salmo. Então, curva sua cabeça onde você está, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus e pedir a bênção dele para esse estudo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa nos instruir e o Senhor possa falar conosco através dela, por meio do Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, também mostrando aos irmãos, amigos que estão nos ouvindo, a importância de colocarmos o Senhor como aquele agente que trabalha e que transforma o nosso coração. Nos abençoa, é o que te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gostaria de trazer esse estudo para meditarmos, onde o salmista tem atravessado desde os Salmos 3 até o Salmo 7, um momento muito turbulento na vida dele. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, e depois que ele passa então por esse túnel negro, escuro, então Davi escreve esse salmo e fala da glória divina e a dignidade do Filho do Homem, mostrando a grandeza do Deus. Esse salmo é escrito ao mestre de canto, segundo a melodia, os Lagar, um salmos intitulado Salmo de Davi. E ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscita-te força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visite. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroar. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui nós estamos diante de um homem que saiu desse grande momento de dificuldade, de perseguição, por meio do seu filho, por meio daquele homem chamado Cuxi, que tinha levantado uma calúnia no salmo que vimos anteriormente no 7, e aqui ele está em um momento vislumbrando, saiu desse problema e agora ele pode então mostrar, colocar para fora aquilo que ele então pôde aprender durante aquele tempo. E a primeira coisa que a gente queria mostrar aqui para nós meditarmos é que a grandeza de Deus, ela é manifesta ao mundo inteiro. O Salmo, ele inicia também e termina com um motivo de louvor exatamente por isso, porque o nome de Deus, ele é revelado, então a sua glória desde o princípio. Então o salmista fala de Deus a partir da sua experiência pessoal, e ele descreve como o Senhor, soberano da terra e de toda a criação, cuja glória ela se estende por todo o universo. É um salmo então de celebração. Depois que você sai de um túnel escuro, sombrio, e você sente todo aquele peso, aquele acúmulo de situações difíceis, e você então contempla a grandeza de Deus, só lhe resta algo a fazer, que é louvar esse Deus. E Davi, depois de atravessar essa grande tempestade de provação e lamentação do Salmo 3 ao Salmo 7, que ele declarou isso, ele então sai de cabeça erguida e, claro, continua percebendo então
na plenitude, a grandeza, a glória, a majestade desse Deus que o sustentou durante toda aquela caminhada. Então, quando nós passamos por muitas dificuldades e tribulações, nós temos que tomar uma atitude. Nossa vida provavelmente não é mais a mesma. Então o salmista vai então nos ensinar sobre essa experiência que ele mesmo vivenciou, e ele vai nos ensinar como ele se sentiu, como ele então pôde superar tudo aquilo. Eu me lembro muito bem, para nós introduzirmos o nosso tempo, do nosso grande herói chamado Jó. Ele passou por muitas dificuldades, muitas lutas, e ele teve experiências duras. Alguém veio de repente e exterminou a posição social dele, os bens dele se exterminaram, a sua família foi destruída, seus filhos, 10 filhos mortos, a saúde dele foi afetada, foi infectada por uma doença terrível. E então Jó, quando está no meio de tudo isso, a própria esposa dele então manda ele amaldiçoar esse Deus e morrer. E quando você chega no final, e Jó passar por vários e vários dias, os amigos dele, que eram aqueles que eram para trazer um alento para ele então começaram a acusar Jó, muitas acusações e acusações, tentando encontrar onde era que estava o problema de Jó. E Jó no final, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ler Jó 42, verso 1 a 6. Interessante, Jó disse: olha, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó teve que passar por essa dura provação e saiu com a cabeça erguida. Então o nosso salmista Davi também, ele nos traz esse retrato. Depois de passar por aquela dura provação, ele saiu de cabeça erguida. Então, a primeira coisa que vamos identificar é a grandeza de Deus, é que motiva-nos a adorar a Deus. Não tem outra explicação. Ele vai dizer aqui no verso 1 e verso 2 de Salmos 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. O salmista pode encontrar um motivo de louvor. Esse louvor, ele não é cantado por qualquer um, é cantado por as crianças. Essa expressão irônica do salmista aqui, de que esse louvor sai da boca dos pequeninos, de lá que flui o verdadeiro louvor, ela serve para descrever o contraste entre a criança, que é dependente, está na dependência de Deus, e a insensatez daquele que é autossuficiente, aquele que acha que é alguma coisa, que no caso do salmista, ele diz: os meus inimigos emudeceram. O Senhor se vingou dele. Então o salmista identifica isso. Então o louvor das crianças pequenas, os mais vulneráveis e inocentes, é a única arma defensiva contra o inimigo de Deus. Este verso foi utilizado também pelo nosso Senhor Jesus Cristo para responder às críticas a sua entrada triunfal lá em Jerusalém. Se a gente lê em Mateus 21 e 16, a gente vai ver exatamente essa mesma atitude de Jesus, falando essa mesma expressão. Então essa inocência, essa ternura, essa simplicidade dos pequeninos é também vista no humilde nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo lá em Belém, o Filho de Deus, o soberano Deus do universo, nasceu em uma manjedoura, uma criança totalmente indefesa, em um lugar infectado por tantos males, mas ele usou essa humildade, essa ternura do bebê para cativar a adoração genuína a Deus. Isso arrebata o coração de qualquer um para adorar a Deus. E depois da cruz, do Calvário, com seu amor, aquela criancinha indefesa então pôde salvar a muitos que creem nele. Ou seja, irmãos queridos, que podemos aprender aqui, o nosso Deus soberano, ele trata
com os adversários. Davi experimentou isso. Ele viu como Deus cuidou de cada situação que o cercou, em que ele se sentiu completamente desprotegido, e nós podemos tirar uma lição em meio a tudo isso para a nossa vida. Depois que você passar por um turbilhão de dificuldade, aquilo que o tem afligido, aquilo que o tem afetado diante de todo esse cenário que estamos vivendo através dessa pandemia, desse isolamento social, desse vírus imperceptível que tem assustado e apavorado tanta gente, que é um túnel, é algo que você não consegue vislumbrar outra coisa. Saiba, a sua percepção de quem é Deus e como Ele de fato vai se revelar para nós, só lhe leva a adorar por sua imensa grandeza e majestade. É isso que o salmista ele nos arremete. Olhando para esse caos, olhando para a maneira que Deus está tratando tudo isso. Se eu ainda não fui atingido, você não foi atingido, nós só temos que adorar. Você tem adorado a Deus ao invés de ficar trêmulo, com medo, com receio, de repente isso lhe pega? Então, lembra, reflita, pensa. Olha, esse Deus está me livrando, está me sustentando. Ele tem me dado vida, eu tenho tido fôlego, isso é maravilhoso. Então usa esse momento para então refletir na grandeza de Deus. Não fica cabisbaixo. Pensa, reflete que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Uma segunda coisa, que Deus é o Criador e sustentador do universo. Ele é soberano. O salmista vai reportar isso do verso 3 até o final. E ele vai dizer aqui: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que eu visites. Ou seja, olhando para a grandeza de Deus, como é que nós temos reagido? Ele consegue distinguir aqui uma linguagem muito linda, belíssima, para descrever Deus, que nos estudos das línguas nós chamamos de antropoformismo. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, é como se fosse uma linguagem da mão de Deus sendo descrita, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que deles se lembra. Então, olhando para a quantidade de estrelas que tem no céu, que são mais do que os grãos de areia, como nós nos sentimos? Que é o homem que deles se te lembres? Deus, olha, e o filho do homem que eu visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso se tratando do próprio Deus deixar o seu trono de glória e vir a esse mundo para então mostrar a sua imensa grandeza. Que é o simples ser humano? O salmista, maravilhado pela magnitude da grandeza de Deus e pela evidente pequenez e finitude do ser humano como criatura, ele se pergunta: que importância tem o homem para que Deus se lembre dele e o proteja e o livra? Veja, meus queridos, que Deus é imenso. Nós somos pequenininhos. Em uma outra passagem, o salmista vai dizer que nós somos pó. Você pode se colocar diante de algo que você acha que é e soprar diante daquilo. É isso que descreve o homem diante desse imenso Deus. Ele diz aqui do verso 5 e 8, inferior somente a ti mesmo. Outra tradução possível do original hebraico é inferior somente aos anjos. Imagina como é interessante. Lá em Hebreus capítulo 2 vai falar exatamente desses anjos. E olha, e ele vai dizer aqui do verso 6 ao verso 8 de Hebreus, diz assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o
visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitas debaixo dos céus, dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, Deus, ele é imenso, ele é grande. Ele transcende a humanidade porque ele é o sustentador, é o dono, ele quem criou o homem, né? A gente vê isso lá em Gênesis 2:28. Meus queridos, que privilégio e que responsabilidade Deus nos conferiu. Ele diz que ele deste domínio sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Esse Deus que nos criou, que nos sustenta, que sabe exatamente quantos grãos de areia tem na terra. O universo pode ser colocado na palma da sua mão. O profeta Isaías vai descrever a grandeza de Deus. Se você tiver a chance de ler Isaías 40, você vai ficar maravilhado da grandeza desse Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1, ele vai dizer que façamos o homem, criou o céu, tudo com a sua palavra. O autor dos Hebreus, em capítulo 1, ele vai dizer que esse Deus fez tudo pela palavra. Meus queridos, diante disso, sua vida muda depois que você passa por dificuldade. Se você passou por uma doença, se você tem encarado esse problema que está à nossa volta, da perspectiva de Deus, você é outra pessoa nesse sentido. A perspectiva muda, suas convicções mudam, seus interesses mudam, sua reflexão muda, sua maneira de ler o mundo muda, porque você pode perceber quão pequeno você é e quão imenso é o nosso Deus. Então, depois de passar por tudo que está acontecendo em nossos dias, espero que todos que estão ouvindo esse estudo possam refletir sobre a imensa grandeza de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve um relacionamento profundo com o Senhor. E ele pôde descrever isso, mostrando exatamente o que nos resta depois de uma provação. Então, meu querido, e você que tem nos ouvido, que tem meditado nesse texto, o que lhe vem à mente depois que você passa por essas dificuldades da sua vida? Aquilo que você, em particular, tem enfrentado. Como é que você tem reagido? Você tem feito como o salmista tem descrito Deus como o sustentador do universo, aquele que conhece a tua vida, que sabe exatamente o que nós pensamos, o que nós falamos, que todos os nossos dias, como diz no Salmos 139, estão escritos e determinados por Deus. Ninguém pode acrescentar, nem tirar nem um dia. E você, meu querido, pensa nisso. Você tem avaliado a imensa grandeza de Deus? Você tem meditado sobre esse Deus soberano? Então Deus, assim como o salmista, ele começou o salmo, ele termina o salmo. É interessante isso, no verso 9 ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse homem que passou por toda essa luta, ele saiu de cabeça erguida, e ele agora pode adorar a Deus pela sua imensa grandeza. E aqui ele termina exatamente como ele começa esse salmo. Ó Senhor, Senhor nosso Deus. Ele é incrível. A sua grandeza é vista por todo mundo. Deus, ele quer ser conhecido por toda a terra e fez questão de mostrar a sua grandeza, o seu cuidado. Então todos devemos engrandecer o nome de Deus e lembrar que ele é digno de toda adoração. Ele quer ser o dono da sua vida. Então, olhe para ele de onde você está. Contemple a obra das suas mãos. Você olhe para o seu próprio corpo. Veja que máquina perfeita.
Olhe para as oportunidades que Ele tem te dado cada dia 24 horas para respirar. Lembro-me de um homem que, dando uma entrevista, ele, quando terminou de sair desse problema com esse vírus do Covid-19, ele recebeu a conta e ele começou a chorar. Chorar, literalmente. E os que estavam próximo deles perguntaram, mas o que está acontecendo? Ele começou a agradecer pela vida toda que ele teve, que não lhe custou nada, para respirar. Olha onde Deus tocou, meus queridos. Ele soprou o fôlego da vida. E esse vírus está mexendo exatamente com o fôlego da vida. Você precisa de oxigênio para respirar. E Deus dá isso para cada um de nós gratuitamente. Veja em tudo isso a boa mão de Deus, sustentando a sua vida, lhe protegendo, lhe dando a oportunidade de você se autoavaliar e perceber que Ele é quem sustenta cada um de nós. Que o Senhor possa lhe cobrir com esse amor, com essa graça, com esse poder imensurável, e que eu e você possamos o conhecer melhor em momentos difíceis, para quando a gente sair de cabeça erguida, olhando para a grandeza de Deus e meditando e entregando nossa vida nas mãos desse Deus que sustenta, que cuida e que nos dá o fôlego de vida. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa aproveitar esse estudo, refletir como está a sua vida diante de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer o restante das outras coisas. Ele promete isso no Salmo 37. Medita na palavra de Deus. Tira tempo para orar, tira tempo para meditar. Você pode estar passando por um momento muito difícil, mas medita na palavra de Deus e você vai encontrar forças para superar essas crises, esses problemas, porque o nosso Deus está do teu lado, te assistindo, te acompanhando. Que Deus assim o abençoe e proteja. Obrigado a todos que têm ouvido esses salmos, que têm meditado na palavra de Deus. Que Deus lhe fortaleça cada dia mais e que derrame a sua graça sobre a sua vida. Muito obrigado.